A língua portuguesa teve sua formação como língua específica na Europa, durante o processo de contatos entre povos e línguas que se deram a partir da chegada dos romanos no século II a.C., na Península Ibérica. À medida que o Império Romano se expandia, o latim ia absorvendo os demais falares da região, entrando em contatos com outras línguas, principalmente com o latim vulgar, resultando em vários dialetos que deu origem às línguas neolatinas. Na primeira fase do processo de reconquista pelo norte, esse latim já modificado tomou uma feição maior no oeste, formando assim o galego-português e em seguida o português, e através disso ocorre a fundação do Condado Portugalense e a partir dele um novo país, Portugal. Depois de um longo período de mudanças, o nosso querido português é transportado para o Brasil, como também para outros continentes. Durante as grandes navegações do final do século XV e XVI. E falar da língua portuguesa, falar de Roma, daquele contexto histórico, dessa cidade que conquistou tanto, que inicialmente teve sua estruturação política, seu sistema político voltado para uma monarquia, e posterior à monarquia, Roma passa a aderir e já finalizar um sistema político republicano, com parlamento, com políticos, com pessoas que estavam ali preocupadas com o seu desenvolvimento, como também se promover. Então, esse contexto histórico no qual associamos a língua portuguesa, bem como outros tantos acontecimentos, a exemplo disso, podemos citar momentos em que Roma esteve próximo de sucumbir, como, por exemplo, quando o imperador Nero decidiu atear fogo na cidade, fazendo com que toda aquela cidade ardesse em chamas. Então, falar disso nos lembra, nos recorda de todo esse processo político, histórico, social, no qual foi se desenvolvendo ao longo do tempo, e aí de uma forma sincrônica ou até mesmo diacrônica, podemos utilizar fragmentos desses acontecimentos históricos para nos debruçarmos, para estudarmos sobre isso e perceber as questões que ao longo do tempo perpassam até hoje. Então, quando utilizamos essa dicotomia sociliana de diacronia e sincronia, nós automaticamente somos levados a estudar, a pesquisar, a volver um olhar mais apurado sobre a língua portuguesa, como também o seu contexto histórico de formação, de sua estruturação, entre tantas outras coisas que fazem parte do seu surgimento e de acontecimentos que se ligam e interligam no decorrer de todo o tempo. A história de Roma começa inicialmente na Península Itálica, uma região conhecida como região do Lácio. No entanto, é importante ressaltar que a extensão da Roma na Antiguidade tomou grandes proporções territoriais, obtendo domínio de grande parte da Europa, uma parte da Ásia Menor, o norte da África e outros domínios importantes no mar Mediterrâneo. Falar em Roma, nas antiguidades romanas, é pensar nos grandes monumentos e construções que os romanos criaram ao longo de suas histórias, como, por exemplo, o Coliseu, os grandes aquedutos, as estradas. Esses grandes monumentos representaram várias conquistas, dessas foram as militares. Outro ponto de extrema importância em relação a Roma, na antiguidade, é a origem latina, que influenciou a língua, o latim, que inclusive o latim acabou influenciando a língua portuguesa, conhecida como a última flor do Lácio na Península Itálica.
o latim se tornou um idioma oficial no antigo Império Romano, e foi a partir do latim que se deu origem a várias línguas, e uma delas foi o português. O português que falamos no Brasil vem do latim vulgar e passou por diversas mutações linguísticas e ocorreram muitas modificações, resultando em funções morfossintáticas, mas ainda se encontra muitos vocabulários latinos nos dias atuais. O português falado no Brasil sofreu influência em sua evolução pelas misturas de culturas dos indígenas, africanos e portugueses. E devido a essas influências no território brasileiro, a língua latina se desenvolveu aqui com uma modalidade diferente daquela praticada pelos povos lusitanos. Portanto, é preciso lembrar que o Brasil é um país com diversidade cultural, que reflete em sua língua, pois ela é uma língua que, embora tenha recebido influência do latim vulgar, possui autonomia própria. A chegada e a fixação do português no Brasil. O idioma português chegou ao território brasileiro a bordo das naus portuguesas no século XVI, para se juntar à família linguística Tupi-Guarani, em especial o Tupinambá. Mas houve um longo processo para que o português se fixasse no Brasil. A implantação do português no Brasil é marcado por 4 períodos significativos para esse processo de implantação. O primeiro momento vai da colonização até a saída dos holandeses do Brasil em 1654. O segundo vai daí até a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808. O terceiro finda com a independência do Brasil, em 1822. Por fim, o quarto momento se inicia em 1826, com a transformação da língua do colonizador em língua da nação brasileira. O português brasileiro sofreu profundas mudanças para chegar ao português que se fala nessa terra hoje. Entretanto, ainda está em processo de construção de sua própria identidade. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles encontram um país, uma região, uma terra, em que há inúmeras línguas que eles desconheciam, que são as nossas línguas indígenas. Então, ao entrar em contato com essas línguas, com essas línguas indígenas, isso faz com que essa língua portuguesa ela encontre um meio termo para poder se fazer entender e para entender também os nativos. Então aí, gente, começam o que nós conhecemos hoje como línguas gerais, porque o alicerce dessa língua portuguesa, que nós conhecemos hoje como a língua portuguesa falada no Brasil, ela vai encontrar muitas outras línguas e era impossível essas nações rapidamente aprenderem o português. Então, ainda hoje, nós, estudiosos, estamos buscando entender como se deu esse contato, esse convívio, Então, são muitos os estudos que buscam compreender a realidade daquela época. Por exemplo, José de Anchieta, em 1595, escreveu A Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. Então, esses estudos buscam compreender a realidade daquela época. Ainda hoje, há muito que se fazer para compreender como se deu a expansão da língua portuguesa no Brasil todo, porque a ideia que se tem é que a língua portuguesa é hegemônica no país todo, mas a gente sabe que isso não acontece. Há uma heterogeneidade dentro deste país. Para podermos falar da transição do português arcaico para o contemporâneo, precisamos entender cada um deles.
O português arcaico foi o que se originou através de uma mistura entre os dialetos árabes e do latim. Já o moderno é o que adaptamos, porém aquele que foi herdado pelos portugueses que colonizaram o Brasil. O fim do período de utilização do português arcaico é marcado pela publicação do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende em 1516. A língua entra em sua fase moderna em Os Lusíadas, de Luís de Camões, em 1572. O português já é tanto na estrutura da frase quanto na morfologia muito próximo do atual. Podemos dizer que Luís Vaz de Camões foi a ponte para essa transição. Um poeta e dramaturgo que pertence ao classicismo português. Sua obra-prima, considerado o maior poema épico da língua portuguesa, Os Lusíadas, celebra os feitos marítimos e guerreiros de Portugal, tomando como assunto central a viagem de Vasco da Gama às Índias. Em Os Lusíadas, Camões simplificou o que considerava mais acertado para a língua. Sua obra é vista hoje como uma clara divisão entre a antiga ortografia e os novos padrões. O fato é que, a partir da obra camoniana, as palavras começam a ter uma forma de escrita menos suscetível à variação livre. Camões apresenta um modelo ortográfico simples, abandonando hábitos antigos de escrita. Nós encontramos hoje ainda línguas faladas por etnias, Kaxinawá, Catuquinas, tantos povos indígenas, mas a ideia que se tem é que todos falam apenas o português, né? E isso a gente sabe que não é uma realidade, né, de ponta a ponta no Brasil. Por exemplo, para a gente saber como viviam, né, os contatos dos portugueses com os indígenas, né, Luiz Venâncio Miami, né, ele lançou uma obra chamada Arte de Gramática da Língua Brasílica da Nação Cariri. Essa obra mostra um pouco de como era a realidade da língua portuguesa aqui no Brasil, né? Então, havia um processo de bilinguismo, porque a língua portuguesa existiam também diversas línguas, como o tupi, como o guarani, e todas as outras famílias linguísticas, né, conviviam com a língua portuguesa. No entanto, com o passar do tempo, né, por meio das catequeses, foi o português que se sobrepôs, né, a todas essas línguas, pela necessidade de transmitir conhecimento. Os portugueses precisaram ensinar a língua portuguesa a todas essas nações. E aí, nós ainda encontramos hoje, por exemplo, edições de catecismos, né? Por exemplo, há um documento do padre Antônio de Araújo, de 1618, que é um catecismo da língua brasílica. Então, essa obra, ela buscava a conversão dos indígenas e também dos missionários. Era um livro que registrava a língua, certo? E há também o registro da língua latina, da língua portuguesa e também da língua nativa. Então, era uma forma de ensinar. Havia todo um ritual para ensinar a língua portuguesa. E aí, aos poucos, nós vamos percebendo que essa língua portuguesa, ela vai se tornando hegemônica em todo o país, tá certo? Na região amazônica, por exemplo, a língua portuguesa, ela demorou a chegar à região amazônica, porque só vai ser a língua portuguesa, ela só vai realmente se tornar hegemônica na região norte a partir
da ida dos nordestinos para trabalhar, por exemplo, no corte da seringa. Então, aí é que a língua portuguesa ela vai para a região nordeste, certo? Então, essa importância da língua portuguesa se tornar hegemônica, ela também passou por diversas fases no Brasil, tá? Até chegar ao que nós conhecemos hoje como língua portuguesa, tá certo? Desde o descobrimento até os dias atuais, o processo foi lento, né? Porque o primeiro contato foi com as línguas indígenas. E todas essas línguas indígenas, elas deixaram um legado para a nossa língua portuguesa. Por esse motivo, a nossa língua portuguesa falada no Brasil, ela é tão diferente da língua portuguesa falada em Portugal, em todos os outros países lusófonos, certo? Outros povos também contribuíram para a formação da nossa língua portuguesa. Nós recebemos a contribuição dos povos africanos, né? Porque nós sabemos da história da escravidão no país. Então, tudo isso contribuiu para que a língua portuguesa ela se tornasse diferente da língua portuguesa falada nos outros países, né? Então, nós temos aí a presença de povos asiáticos no Brasil, nós temos a presença de imigrantes também. Então, tudo isso contribui para que a nossa língua portuguesa ela se torne diferente. A catequização dos povos indígenas pelos jesuítas foi fundamental para que o português se espalhasse no território brasileiro, uma vez que era necessário que os indígenas aprendessem português para serem catequizados. No entanto, a língua portuguesa sofreu várias influências das línguas indígenas e das línguas africanas que existiam no Brasil. Isso fez com que o português brasileiro tivesse características únicas. Ainda nesse período, a língua portuguesa era a língua oficial do Estado português e, portanto, era a língua praticada por aqueles que tinham uma ligação com a administração da colônia e era empregada nos documentos oficiais. Outro fato importante foi a questão do ministro da coroa portuguesa, Marquês de Pombal, proibir o uso da língua geral nas escolas. A língua geral era os conhecimentos das línguas nativas faladas pelos indígenas, associado à estrutura da língua portuguesa, e ela tem como ponto de partida o tupi, língua falada pelos tupinambás, povos indígenas que habitavam o litoral do Brasil. O intuito dessa proibição era fazer com que os povos indígenas não falassem nenhuma outra língua que não fosse o português. Dessa forma, o português seria a língua mais falada do Brasil. Ademais, é importante destacar também que essa ação do Império Português, juntamente com o aumento da população portuguesa no Brasil, fez com que houvesse uma decadência definitiva da língua geral no país e, consequentemente, contribuiu com a expansão da língua portuguesa. Outro sim, a família real também contribuiu para que a língua portuguesa chegasse ao maior número de pessoas, visto que foi o imperador Dom João VI que criou a imprensa brasileira devido à necessidade de se comunicar com os seus súditos. A imprensa usava a língua portuguesa como instrumento de circulação das informações. Nós estamos fazendo parte da construção da nossa identidade linguística, porque a língua, ela é viva, ela é dinâmica. Então, a todo momento, nós estamos tornando essa língua, né, mais rica, diferenciada, certo? Então, tudo isso, ela faz a beleza da nossa língua portuguesa, né? Então, essa história da nossa língua, ela ainda está sendo construída aos poucos, certo? E a nossa língua, ela tem uma importância muito grande, porque ela está em desenvolvimento, ela está em expansão, né? E essa língua brasileira, comercialmente, mundialmente, tem uma importância muito grande, né? Porque se nós formos pensar na língua portuguesa em relação ao comércio, por exemplo, a China é o país
mais que está em grande expansão comercialmente, né? E por esse motivo, esse país necessita conhecer a legislação, por exemplo, a nossa legislação, né? A legislação comercial, todo o processo de conhecimento da língua. Então, para isso, é necessário conhecer a língua portuguesa, certo? Então, há uma intenção muito prática em aprender a língua portuguesa, porque a nossa língua comercialmente, né, é a 9ª língua mais falada do mundo. Além disso, por exemplo, na região do Mercosul, nós temos uma liderança muito forte na questão comercial aqui do Mercosul. Então, a língua portuguesa, ela é muito importante, né? O português é falado em todas as partes do mundo, né? E especialmente por causa dessa questão comercial. As pessoas, elas não aprendem a língua portuguesa como língua materna. Eles aprendem a língua portuguesa como uma língua adicional, uma língua para conhecer, né, a legislação, para aprender a importância do comércio que deve ser feito nessa língua, né? Um exemplo é a América do Sul, no bloco, por exemplo, no Uruguai. O Uruguai, o português, ele já é ensinado nas escolas de ensino fundamental para as crianças, né? Então, isso é uma clara demonstração de que a nossa língua portuguesa, ela está em expansão, né? A nossa língua falada no Brasil, ela tem uma grande importância comercial, né? E quando vocês me perguntam se a nossa língua portuguesa ela ainda está em processo de mudança, em processo de desenvolvimento, a língua viva, ela muda, ela o tempo todo ela está acompanhando a história dos seus falantes, né? A história da nossa língua portuguesa em solo brasileiro, ela busca também se adaptar, né, às relações, às nossas realidades linguísticas, a nossa realidade cultural, né? Então, no Brasil, a manutenção da estrutura latina da língua portuguesa não impede que essa língua ela tenha uma sonoridade diferente, né, em relação à nossa língua materna, né? Por conta disso, a nossa língua portuguesa ela é tão diversa, né? Tão rica e diversa em relação à língua portuguesa que é falada em outros países, em outras regiões, certo? Então isso demonstra que nós, falantes de língua portuguesa, fazemos parte dessa história. Nós estamos, né, a todo momento enriquecendo essa língua, certo? Atualmente, acredita-se que a língua portuguesa ela seja a língua única no Brasil, que todos nós falamos a língua portuguesa. No entanto, no país nós encontramos muitas outras línguas, porém elas não são consideradas, né, como línguas oficiais. Por exemplo, nós temos pessoas que vieram, por exemplo, do Japão. Essas pessoas, elas falam a língua portuguesa, mas elas também falam a língua japonesa entre os seus parentes, seus amigos. Então, nós não podemos dizer que a língua portuguesa ela é única, né? Encontramos pessoas de origem alemã, por exemplo. Essas pessoas falam a língua portuguesa, mas elas também falam a sua língua nativa, né? Especialmente os mais idosos, porque essas pessoas mais idosas, elas têm mais dificuldade para aprender a língua portuguesa. Então fica uma língua meio mesclada,
um pouquinho da sua língua de origem, um pouquinho da língua portuguesa. Há regiões, por exemplo, nas regiões amazônicas, vou falar de um modo geral, existem falantes de línguas indígenas, por exemplo, né, conhecem um pouco da língua portuguesa, mas também falam a sua língua nativa, né? Falantes de Kaxinawá, falantes de Catuquina. Então, todos esses povos, eles falam a língua portuguesa, mas também falam a sua língua. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram um país multilingüe, certo? Então, com esse contato português com as suas diversas línguas, o primeiro passo, né, dos falantes de língua portuguesa foi ensinar a língua portuguesa a esses nativos como uma forma de ensinamento, né, ensinamento religioso, e aos pouquinhos eles foram esquecendo a sua língua nativa, tá certo? Por isso que, por decreto, por lei, foi instituído que o português seria a língua oficial falada no Brasil, né? Então, ainda hoje, nós estamos condicionados, ligados à legislação, né, que prevalece ainda hoje, foi o que a Constituição de 1946 preconizou para nós, que a língua, né, a língua falada, o idioma nacional é o português. Mas a gente se esquece dessas realidades, né? Se nós sairmos em vários lugares, por exemplo, na Paraíba, nós vamos encontrar lugares em que há quilombos, né, que eles não falam, eles falam a língua portuguesa, mas também falam a sua língua nativa, né? Então, ainda hoje, no Brasil, nós encontramos a língua portuguesa como oficial, mas há também a presença de diversas outras línguas, né? Então, há muito que ser estudado ainda para conhecer a nossa história externa da língua portuguesa e a nossa história interna da língua portuguesa. E vocês são o futuro. Vocês são os futuros pesquisadores que vão fazer esse trabalho.